O cheiro de laque caro e fumaça de cigarro pairava no corredor estreito que separava o palco iluminado do submundo de concreto dos estúdios. Naquela noite de 1980, o som mais alto não vinha das gargalhadas da plateia ou da orquestra afinada, mas do rádio de comunicação de um segurança que suava frio atrás de uma cortina de veludo. Hebe Camargo, com suas joias cintilando sob os refletores, sorria para a câmera 2 enquanto, a poucos metros dali, o impensável acontecia. Homens de terno escuro e distintivos no bolso interno aguardavam o sinal vermelho apagar para avançar sobre a convidada mais explosiva da história da televisão brasileira. O mistério que sustenta esta narrativa não é apenas se Dercy Gonçalves saiu dali algemada, mas quem deu a ordem para que o camburão estacionasse na porta de serviço de uma das maiores emissoras do país. O objeto símbolo que costura essa tensão é um cinzeiro de cristal pesado e transbordando de bitucas com marcas de batom carmim, esquecido sobre a penteadeira do camarim número 4. Esse cinzeiro é a prova silenciosa de uma espera angustiante, o rastro físico de uma mulher que sabia que o cerco estava fechando, mas que se recusava a apagar o cigarro ou a voz. Antes de eu te levar para dentro desse estúdio e revelar o que aconteceu quando as luzes se apagaram, eu preciso te dar um aviso real. O YouTube é uma máquina de esquecimento controlada por algoritmos que, muitas vezes, preferem o silêncio ao confronto. Histórias como essa, que mostram a espinha dorsal de mulheres que não se curvaram, tendem a sumir das recomendações. Se você acredita que a memória da TV brasileira e a coragem de quem enfrentou o sistema merecem ser preservadas, deixa seu like agora e se inscreva. É a sua única forma de dizer ao sistema que essa voz não vai ser calada. E se você sente que este canal é um refúgio para a verdade, o nosso valeu demais é o combustível que mantém essa pesquisa viva. Agora respira fundo, ajeita o fone e volta comigo para 1980. A atmosfera nos estúdios naquela noite era elétrica, mas não da forma festiva que o público de Hebe Camargo estava acostumado. Havia uma pressão atmosférica diferente, algo que fazia o ar parecer mais denso, quase difícil de respirar entre os cabos grossos de borracha e as câmeras pesadas que se moviam como dinossauros de metal. No centro desse turbilhão estava Beto. Ele era apenas um assistente de produção, um jovem de 20 e poucos anos que carregava uma prancheta trêmula como se fosse um escudo. Para Beto, aquele emprego não era apenas uma carreira, era o sustento de sua mãe, que o esperava todas as noites com um prato de comida na muca, rezando para que o filho não se envolvesse com gente perigosa na televisão. Mas naquela noite, o perigo tinha nome, sobrenome e uma gargalhada que desafiava a gravidade. Dercy Gonçalves. Beto caminhava pelos bastidores, tentando ignorar o suor que escorria pelas suas têmporas. Ele tinha ordens claras de entregar o roteiro do próximo bloco no camarim de Hebe, mas, ao passar pelo corredor dos camarins de convidados, algo o fez parar. A porta do camarim número 4, destinado a Dercy, estava entreaberta. O que ele ouviu não foi o ensaio de uma piada ou o som da maquiagem sendo retocada. Foi o som metálico de uma voz que ele nunca tinha ouvido nos corredores da emissora. Era uma voz de comando, seca, desprovida de qualquer emoção artística. Beto se encolheu contra a parede fria e, pelo vão da porta, viu o que ninguém deveria ter visto. Um capitão da Polícia Federal, impecavelmente vestido em um terno cinza que parecia apertar seu pescoço, ditando condições para o diretor de programação da casa. O diretor, um homem cuja autoridade era temida por todos os funcionários, parecia pequeno diante do oficial. Ele era a personificação da instituição do padrão e da censura. Um homem que via Hebe Camargo como um produto de luxo, uma joia que precisava ser polida e protegida, mas que enxergava Dercy como um erro de fabricação, uma peça defeituosa que ameaçava quebrar a engrenagem perfeita da moralidade vigente. O capitão apontava para um documento sobre a penteadeira, bem ao lado do cinzeiro de cristal que já começava a se encher de cinzas e batom. Se ela abrir a boca para falar o que não deve, o sinal cai, disse o oficial, com a calma de quem segura o gatilho.
Não queremos escândalo no ar. Queremos ela no carro em silêncio antes que o programa termine. O dilema de Beto nasceu ali, naquele corredor escuro. Ele sentiu o peso da prancheta em suas mãos. Se ele corresse até o palco e avisasse Abby, ele estaria traindo a empresa, o diretor, e possivelmente assinando sua própria sentença de banimento da indústria. Se ele ficasse calado, ele seria cúmplice de uma emboscada armada para humilhar uma das maiores artistas do país no território que ela considerava sagrado, o sofá da Abby. Beto olhou para o relógio na parede. Faltavam 10 minutos para o início do bloco, onde Darcy seria anunciada. O estúdio estava em contagem regressiva, e ele era a única peça solta, em um plano de silenciamento que vinha de cima. Enquanto isso, no palco, o contraste era brutal. Abby Camargo era um sol. Ela brilhava sob os refletores de 1000 watts, gesticulando com elegância, distribuindo gracinhas para uma plateia que a adorava como a uma divindade. Mas quem conhecia a Abby, quem trabalhava com ela dia após dia, conseguia ver além da maquiagem perfeita. Havia uma tensão no canto de seus olhos. Ela percebia a movimentação atípica dos seguranças. Ela notava que o diretor de estúdio, que normalmente ficava perto da câmera principal, tinha desaparecido para os fundos. Abby tinha um sexto sentido para o perigo, um instinto refinado por décadas de rádio e televisão, onde cada palavra era um campo minado. Ela chamou o intervalo comercial com um sorriso que não chegava aos olhos. Assim que a luz vermelha de Noir se apagou, o estúdio mergulhou em um silêncio pesado. Não era o silêncio de descanso, mas o silêncio que antecede uma tempestade. Beto, ainda escondido nas sombras do corredor, viu quando 2 carros pretos, sem placas oficiais, mas com a autoridade estampada no metal escuro, estacionaram silenciosamente no pátio da emissora, logo atrás da porta de serviço. O cerco estava fechado. O plano era simples e cruel. Deixar Darcy entrar, falar o mínimo possível sob o olhar atento dos sensores e, no momento em que ela se despedisse, ser conduzida por um caminho alternativo até o camburão que a esperava. Beto sentiu o estômago dar um nó. Ele se lembrou de sua mãe na muca, do medo de perder o sustento, mas olhou para o cinzeiro de cristal através da porta do camarim. Darcy estava lá dentro agora. Ela tinha entrado enquanto ele estava paralisado. Ele conseguia ouvir o som do isqueiro riscando o ar, 1, 2 vezes. Darcy não estava com medo. Ou se estava, ela usava o cigarro como uma arma de defesa. Ela exalava a fumaça com um desprezo que Beto nunca tinha visto em ninguém. Ela sabia que eles estavam lá. Ela sabia que o terno cinza do capitão era o prenúncio de uma noite longa em uma sala de interrogatório fria. E mesmo assim, ela retocava o batom carmim, o mesmo batom que marcava as bitucas no cristal. O diretor de estúdio voltou para o pé da câmera 1, sua voz metálica ecoando pelo sistema de som interno. 5 minutos para o retorno. Abby, mantenha o roteiro, sem improvisos, sem perguntas sobre política ou costumes. Vá direto para o número musical se sentir que ela vai desviar. Abby não respondeu. Ela apenas ajeitou um de seus anéis de diamante e olhou para o lugar onde Beto estava escondido. Foi um olhar rápido, mas carregado de uma inteligência que atravessou o assistente de produção. Ela sabia que Beto sabia de algo. Nesse exato momento, o intervalo comercial parecia eterno. O zumbido das lâmpadas de quartzo preenchia o vazio sonoro, criando uma frequência irritante que atacava os nervos de todos. O capitão da Polícia Federal agora estava posicionado estrategicamente atrás da cortina de veludo, a poucos metros do sofá de Abby. Ele batia levemente com o cano da arma, que estava escondida sob o paletó, contra a palma da mão, em um ritmo constante, como um metrônomo do destino. Ele não estava ali para assistir a um show. Ele estava ali para executar uma remoção. Beto tomou uma decisão. Ele não podia falar com Abby diretamente sob o olhar do diretor, mas ele tinha o roteiro em mãos. Com os dedos trêmulos, ele pegou uma caneta e, na última página, no espaço em branco abaixo da última fala de Abby, escreveu apenas 3 palavras, com letras garrafais e urgentes. Ele sabia que, se fosse pego, sua carreira terminaria naquele segundo. Mas ele também sabia que,
Se não fizesse nada, a mancha de batom no cinzeiro de cristal seria a última lembrança da dignidade de uma mulher que só queria o direito de existir e falar. Ele caminhou em direção ao palco, tentando manter a postura de um assistente, cumprindo sua função rotineira. O diretor de estúdio o seguiu com o olhar, mas Beto não desviou o foco. Ele subiu os degraus de madeira, sentindo o calor das luzes aumentando a cada passo, e entregou o papel nas mãos de Hebe Camargo. Hebe pegou o roteiro com a naturalidade de uma rainha recebendo um tributo, mas ao sentir o tremor na mão de Beto, ela baixou os olhos para o papel. O tempo pareceu congelar. O diretor gritou no ponto eletrônico: 30 segundos, posição Hebe! O capitão da Polícia Federal deu um passo à frente, saindo parcialmente da sombra da cortina. Dercy Gonçalves, do outro lado, levantou-se da cadeira de sua penteadeira, deixou o cinzeiro transbordando para trás e caminhou em direção à luz, pronta para o que seria o bloco mais perigoso de sua vida. O que Beto escreveu naquele papel mudaria o curso daquela noite, transformando uma prisão iminente em um confronto moral que as fitas de arquivo tentariam apagar por décadas. Hebe leu a mensagem, olhou para o capitão, depois para Dercy e fechou o roteiro com um estalo seco. O show ia começar, mas não era o show que a censura tinha planejado. A luz vermelha da câmera piscou 3 vezes antes de se estabilizar em um brilho escarlate contínuo. Estamos no ar, sussurrou a voz do diretor pelo sistema de áudio, mas para Hebe Camargo o som parecia vir de dentro de um túnel profundo. Ela segurava o papel que Beto lhe entregara com uma força que fazia as pontas de seus dedos ficarem brancas. Sob o sorriso treinado, o coração da rainha da TV batia em um ritmo de guerra. Ela leu a mensagem de Beto de relance. PF no corredor. Querem levar a Dercy. 3 frases, um abismo. Hebe dobrou o papel e o escondeu entre as almofadas do sofá de veludo, o mesmo sofá que já tinha recebido presidentes, astros internacionais e as maiores estrelas do país, mas que agora parecia um barco frágil em um mar infestado de tubarões. Dercy Gonçalves entrou no palco com a energia de um elemento da natureza que se recusa a ser catalogado. Ela não caminhava. Ela desfilava uma irreverência que era, ao mesmo tempo, sua maior virtude e sua sentença de morte naquela era de silêncios forçados. Ela sentou-se ao lado de Hebe e o cheiro de cigarro que a acompanhava misturou-se ao perfume francês caríssimo da apresentadora. Dercy olhou para a plateia, soltou uma de suas gargalhadas roucas e, por um segundo, o estúdio pareceu um lugar seguro. Mas Beto, observando tudo da lateral, sabia que era uma ilusão. Ele viu o capitão da Polícia Federal se posicionar exatamente atrás da câmera 2, cruzando os braços. O terno cinza do oficial era uma mancha de sobriedade violenta em meio ao brilho do cenário. O diretor de estúdio, através do ponto eletrônico de Hebe, começou a ditar ordens frenéticas. Hebe, não deixe ela falar de Brasília, não deixe ela falar da censura. Se ela começar com os palavrões, eu corto o áudio e você entra com o comercial imediatamente. Entendido? Hebe não deu sinal de que ouviu. Ela olhou para Dercy e viu nos olhos da amiga uma centelha de compreensão. Dercy não era boba. Ela tinha visto o movimento. Ela tinha sentido o frio que emanava da cortina de veludo onde o capitão se escondia. O que se seguiu não foi uma entrevista, foi um duelo de inteligências. Hebe, com uma maestria que só os anos de rádio lhe deram, começou a conduzir a conversa por caminhos laterais, tentando ganhar tempo, tentando entender como proteger a mulher que estava ali, vulnerável sob os refletores. Antes de continuarmos esse embate de gigantes, eu preciso te falar uma coisa sobre a história que você está ouvindo. O que aconteceu naquela noite foi sistematicamente apagado dos registros oficiais. A máquina de esquecimento, que rege a memória da nossa televisão, trabalha para que momentos de ruptura como esse sejam vistos apenas como lendas de bastidor. Mas a gente só tem você para manter esse eco vivo. Se você sente que a coragem de Hebe e Dercy merece ser lembrada, verifica se o seu sininho está ativado. O algoritmo odeia o que ele não pode controlar, e a sua inscrição é o que impede que essa fita seja deletada para sempre da história.
Agora volta comigo para o centro do furacão, porque o clima no estúdio estava prestes a atingir o ponto de ebulição. A pressão sobre Beto aumentava a cada segundo. O diretor de estúdio, percebendo que Abby estava ignorando as ordens e prolongando o assunto sobre a liberdade das mulheres, caminhou até o assistente e o segurou pelo braço com uma força desnecessária. O que você entregou para ela, Beto? Eu vi você no palco. Se aquele papel tiver algo que não seja o roteiro, você sai daqui algemado junto com a velha. Sibilou o diretor, o hálito de café e ansiedade atingindo o rosto do jovem. Beto sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Ele pensou na mãe, pensou na pequena casa na Muca, mas ao olhar para o palco ele viu Abby segurar a mão de Darcy. Era um gesto simples, mas carregado de um simbolismo avassalador. Abby estava dizendo, silenciosamente, que não soltaria a amiga. Dentro de Abby uma tempestade rugia. Ela se perguntava até onde a instituição do padrão e da censura estava disposta a ir. Seria possível que eles tivessem a audácia de interromper o programa ao vivo e arrastar Darcy à força diante das câmeras? O capitão da PF fez um sinal discreto para o diretor. Ele apontou para o relógio. O tempo da cortesia tinha acabado. No ponto eletrônico, o diretor gritou: "Corta agora. Abby, chama o intervalo ou eu desligo o transmissor." Abby sentiu o peso das joias em seu pescoço. Elas pareciam correntes. Ela olhou para a câmera 2, diretamente para onde o capitão estava, e por um breve instante, o brilho nos olhos dela foi mais cortante que o aço de qualquer arma. Darcy, percebendo o ultimato, inclinou-se para a frente. "Abby, minha filha, esses homens acham que podem prender o vento", disse ela, com a voz subitamente clara, sem a rouquidão habitual da comédia. Foi um momento de lucidez absoluta, que fez o estúdio silenciar de uma forma que nenhum diretor conseguiria ordenar. O público na plateia, que até então ria, começou a perceber que algo estava errado. O ar estava carregado de uma eletricidade estática que fazia os pelos dos braços de Beto se arrepiarem. O capitão da PF deu um passo para fora da sombra. Ele estava agora visível para Abby, a apenas 5 metros de distância, com a mão direita repousando sobre o volume sob o paletó. Nesse instante, o diretor de programação tomou a decisão técnica que mudaria a história daquela transmissão. Ele não cortou para o comercial. Ele deu a ordem para que o slide de problemas técnicos fosse colocado no ar para os telespectadores em casa, mas manteve o circuito interno do estúdio funcionando e as câmeras gravando. Ele queria o registro da queda. Ele queria a prova da insubordinação para usar como moeda de troca com o governo. Na televisão de milhares de brasileiros, a imagem de Abby e Darcy sumiu, substituída por uma música instrumental genérica e um letreiro estático. Mas dentro daquelas 4 paredes de concreto, o drama continuava em tempo real. Abby percebeu que o retorno do monitor de palco tinha mudado. Ela sabia que não estava mais sendo vista pelo público lá fora. O isolamento era a tática final da censura. Sem o olhar do povo, eles se sentiam livres para usar a força. "Por que você parou de sorrir, Abby?" perguntou Darcy com um sorriso triste. "Eles apagaram a luz lá fora, não foi?" Abby não respondeu com palavras. Ela se levantou, ignorando o microfone, ignorando o protocolo, e caminhou até a beira do palco, parando exatamente na frente do capitão da Polícia Federal. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o zumbido das lâmpadas e a respiração pesada de Beto, que assistia a tudo paralisado. Abby Camargo, a mulher que o Brasil conhecia como o símbolo da alegria e da elegância, agora parecia um general diante de uma invasão. Ela não gritou. Ela falou em um tom baixo que só as pessoas no estúdio podiam ouvir. "O senhor está na minha casa, capitão, e nesta casa a única autoridade é a do talento. Se o senhor quiser levar a minha convidada, terá que me levar primeiro. E eu garanto que o barulho que eu vou fazer vai ser ouvido muito além deste estúdio." O capitão hesitou. Ele estava acostumado com o medo, com a submissão, com pessoas que tremiam diante de seu distintivo. Ele não estava preparado para o brilho dos diamantes de Abby Camargo e para a dignidade inabalável que ela exalava. Ele olhou para o diretor buscando um sinal,
Mas o diretor, percebendo que a situação tinha escalado para além de seu controle, desviou o olhar. Ele era um homem do sistema, e o sistema estava começando a rachar sob o peso daquela postura. Enquanto isso, nos bastidores, Beto viu algo que o fez gelar. 2 outros homens de terno escuro estavam entrando pelo corredor dos camarins, indo em direção ao camarim número 4. Eles não estavam indo atrás de Dercy. Eles estavam indo atrás do que ela tinha deixado para trás. Eles queriam provas, queriam qualquer coisa que pudessem usar para incriminá-la por atentado ao pudor ou subversão. Beto lembrou-se do cinzeiro de cristal. Ele lembrou-se das bitucas com marcas de batom carmim e talvez de algum bilhete ou anotação que Dercy pudesse ter esquecido ali. Beto sabia que, se aqueles homens chegassem ao camarim antes dele, a narrativa seria escrita por eles. Ele olhou para o palco, onde Abby ainda encarava o capitão, e sentiu que precisava fazer a sua parte. O risco não era mais apenas o seu emprego. Era a integridade de uma história que estava sendo escrita em carne e osso diante de seus olhos. Ele largou a prancheta no chão e correu pelos corredores laterais, desviando de cabos e equipamentos, com o coração martelando contra as costelas como um pássaro engaiolado. No palco, a tensão atingiu o clímax. O capitão da PF deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Abby. Saia da frente, dona Abby. Não torne as coisas mais difíceis para a senhora. Abby não recuou 1 milímetro. Dercy, sentada no sofá, observava a cena com uma calma sobrenatural. Ela pegou o microfone que Abby tinha deixado sobre o veludo e falou, sua voz ecoando pelo sistema de som interno. Deixa ele, Abby. O aço desse homem é frio, mas o nosso sangue é quente. Ele pode levar o corpo, mas a minha gargalhada vai ficar assombrando esse estúdio até o fim dos tempos. Foi nesse momento que o telefone na mesa do diretor de programação tocou. O som estridente cortou o ar como uma navalha. O diretor atendeu com mãos trêmulas. Do outro lado da linha, uma voz que vinha de muito mais alto do que o capitão, muito mais alto do que a própria emissora, deu uma ordem curta e grossa. O plano tinha mudado. O que Beto descobriu no camarim número 4, segundos antes de os agentes entrarem, foi o que realmente virou o jogo. Não era apenas um cinzeiro. Era algo que poderia derrubar não apenas a carreira de Dercy, mas a estrutura de poder de quem tinha dado a ordem de prisão. O segredo estava escondido sob a base de cristal, e Beto agora o tinha em suas mãos suadas. Beto entrou no camarim número 4 como um espectro escapando de uma condenação. O som das botas dos agentes no corredor era um tamborilar de morte iminente. Seus olhos varreram a penteadeira, o espelho cercado de lâmpadas incandescentes que pareciam rir de sua desgraça, e finalmente pousaram no cinzeiro de cristal. O objeto, pesado e frio, estava exatamente onde Dercy o deixara, transbordando de bitucas carmim. Mas, sob a base facetada do cristal, onde a luz da penteadeira criava um prisma de cores distorcidas, havia um pequeno volume. Não era um bilhete comum. Era um envelope pardo, minúsculo, dobrado com uma precisão cirúrgica. Ele o pegou no exato momento em que a maçaneta da porta começou a girar. Beto não pensou. Ele se jogou para trás das araras de figurino, escondendo-se entre metros de lantejoulas e penas de pavão que cheiravam a naftalina e suor antigo. Pelo vão dos tecidos, ele viu os 2 homens de terno entrarem. Eles não eram policiais comuns. Eram técnicos do silêncio. Eles reviraram tudo com uma eficiência gélida. Abriram gavetas, rasgaram o estofado da poltrona, mas ignoraram o cinzeiro. Para eles era apenas lixo de uma mulher vulgar. Eles buscavam conspiração. Beto, no entanto, segurava a verdade. Enquanto isso, no palco, o ar estava prestes a entrar em combustão. O capitão da Polícia Federal tinha a mão no coldre, e Abby Camargo tinha a dignidade como escudo. O diretor de programação, ainda com o telefone grudado no ouvido, empalideceu. A voz do outro lado da linha não era um pedido. Era um ultimato, que vinha das esferas onde o poder não precisa de distintivos para se fazer obedecer. Mas Abby não sabia disso. Ela agia por instinto, por lealdade, por uma coragem que não constava nos manuais da emissora. Antes de eu te contar o que estava naquele envelope e como ele salvou Dercy daquela noite eterna, respira fundo comigo.
Você já percebeu que as histórias mais poderosas são as que tentam esconder de você? O YouTube é uma engrenagem que mói a história se a gente não der as mãos. Se esse relato está fazendo seu sangue pulsar, se você entende que Abby e Dercy foram as guardiãs de uma liberdade que a gente desfruta hoje, deixa seu comentário aqui embaixo. Escreve apenas resistência. Isso diz ao algoritmo que este vídeo não é apenas entretenimento, é um documento. E se você quiser que a gente continue escavando esses arquivos proibidos, sua inscrição é o nosso único salvo-conduto. Agora volta para o estúdio, porque o capitão deu o passo final. Ele avançou. O braço do oficial se estendeu para segurar o pulso de Dercy Gonçalves. Mas, antes que o metal das algemas pudesse tocar a pele da artista, o som de uma gargalhada rouca e poderosa explodiu não do sofá, mas das caixas de som do estúdio. Era a voz de Dercy, gravada, vinda de um número musical que o operador de áudio, em um ato de rebeldia silenciosa, soltou nos alto-falantes. A confusão sonora desnorteou o capitão por um segundo. Foi o tempo necessário para Beto surgir das sombras do corredor, correndo em direção ao diretor de programação. Beto não entregou o envelope para Abby. Ele sabia que ela era o alvo. Ele entregou para o diretor. "Leia isso!" Ele arquejou, o rosto vermelho e o uniforme de assistente amarrotado. O diretor abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro não havia uma lista de subversivos ou um manifesto político. Havia uma fotografia e um bilhete manuscrito, com um timbre que o diretor reconheceu instantaneamente. Era a assinatura do homem que financiava metade das concessões de rádio e TV do país, um aliado do regime que, nas horas vagas, era o maior admirador secreto da vulgaridade libertadora de Dercy. O bilhete dizia: "Dercy é a alegria que o Brasil não sabe que tem. Quem a tocar, toca em mim." O diretor de programação olhou para o capitão da PF. A dinâmica de poder no estúdio mudou em um piscar de olhos. O oficial, percebendo que a hesitação do diretor tinha se transformado em um sorriso de escárnio, parou. O rádio em sua cintura chiou. A ordem de abortar que o diretor recebera por telefone agora chegava oficialmente ao oficial. "Recuar", disse a voz metálica no rádio. "Alvo protegido. Repito, alvo protegido." O capitão olhou para Abby, que ainda mantinha a postura de uma rainha protegendo seu território. Ele não pediu desculpas. Ele apenas ajeitou o paletó, sinalizou para seus homens e caminhou em direção à saída de serviço, desaparecendo na noite de São Paulo com o mesmo silêncio com que tinha chegado. O camburão que esperava no pátio arrancou, deixando para trás apenas o rastro de fumaça de diesel e o eco de uma autoridade que tinha acabado de ser humilhada pela elegância de uma loira e pelo batom carmim de uma boca suja. O slide de problemas técnicos foi retirado do ar. Para o público em casa, foram apenas 3 minutos de estática e música de elevador. Abby voltou a sorrir para a câmera 2. "Gracinha!" ela exclamou com uma vibração na voz que ninguém conseguiria imitar. Ela chamou Dercy para um abraço, um selinho que não foi registrado pelas câmeras da época, mas que ficou gravado na retina de quem estava lá. O show continuou, as piadas foram contadas e a orquestra tocou como se nada tivesse acontecido. Mas o custo daquela noite foi cobrado no dia seguinte. Beto foi chamado à sala da diretoria logo cedo. Ele não foi preso, mas recebeu sua carta de demissão antes mesmo de bater o ponto. "Você sabe demais para um assistente, Beto", disse o diretor, sem olhar nos seus olhos. Ele recebeu uma indenização generosa, um cala-boca em forma de cruzeiros, e foi escoltado para fora da emissora. Ao sair pelo portão principal, ele olhou para as antenas que riscavam o céu e sentiu uma paz estranha. Ele tinha perdido o emprego que sustentava sua mãe na Muca, mas tinha salvo a alma da televisão brasileira. Dercy Gonçalves nunca soube do papel exato de Beto naquela noite. Para ela, foi apenas mais um embate com os homens de terno. Ela continuou sendo o furacão que era, desafiando a censura até o último suspiro, provando que a liberdade não é algo que se pede, é algo que se exerce. Hebe Camargo, por outro lado, nunca mais viu seu sofá da mesma forma. Para ela, aquele móvel de luxo tornou-se um campo de batalha.
Um altar onde a verdade era a única oferenda aceitável. Anos depois, quando as fitas daquela noite foram acidentalmente apagadas durante uma limpeza de arquivo, o cinzeiro de cristal permaneceu. Ele foi parar na casa de um colecionador, ainda com uma mancha quase imperceptível de batom carmim na base. Aquele objeto era a prova física de que o brilho de Abby e a aspereza de Darcy eram as duas faces da mesma moeda, a resistência humana contra a opressão do padrão. A consequência de longo prazo foi uma cicatriz invisível na liberdade de expressão. O sistema aprendeu que não podia calar Abby e Darcy com força bruta, então passou a tentar calá-las com o padrão de qualidade, com a marginalização do que era considerado popular demais, real demais. Mas elas venceram. Venceram porque hoje, quando falamos de Abby Camargo, não lembramos apenas das joias ou do sofá, lembramos da mulher que disse não quando todos esperavam que ela dissesse amém. O veredito desta história é que a prisão de Darcy Gonçalves no camarim de Abby não foi um fracasso da polícia, mas uma vitória da lealdade feminina. Foi o momento em que a elegância se tornou subversiva. Abby Camargo não era apenas uma apresentadora, ela era o escudo. E Darcy não era apenas uma comediante, ela era a espada. Juntas, elas mostraram que o poder tem medo de uma coisa que ele não pode comprar nem prender, a gargalhada de uma mulher que sabe quem é. Ao olharmos para as imagens de arquivo de Abby sorrindo ao lado de Darcy, agora entendemos o que aquele sorriso escondia. Por trás de cada "que gracinha" havia o peso de uma noite em que a democracia da TV brasileira quase foi levada em um camburão. O batom carmim no cinzeiro de cristal pode ter sido limpo, mas a mancha de coragem que elas deixaram na nossa história é indelével. Beto nunca mais trabalhou na TV. Ele se tornou livreiro, vivendo cercado de histórias que ninguém podia apagar. E às vezes, em noites de chuva na Muca, ele ainda sente o cheiro de laquê e cigarro e se lembra do momento em que uma prancheta trêmula foi a arma mais poderosa contra uma ditadura. A televisão brasileira mudou. As emissoras trocaram de mãos. Mas o sofá da Abby continua sendo, no nosso imaginário, o único lugar onde a verdade ainda tem permissão para sentar e cruzar as pernas. Se você chegou até aqui, você agora é o guardião desta fita que o tempo tentou apagar. Não deixe que esse segredo morra com você. Compartilha este vídeo com alguém que ainda acredita que a TV é só entretenimento. Deixa seu like para selar nosso pacto de memória. E, acima de tudo, nunca se esqueça. O sistema pode até cortar o sinal, mas ele nunca vai conseguir silenciar quem aprendeu a rir do medo. Como diria a nossa rainha, a vida é uma gracinha, mas só para quem tem a coragem de vivê-la sem pedir licença. Até a próxima história, onde a luz vermelha nunca se apaga.